E aí, pessoal, as lições do Hecta, as lições de um dia mágico da Arena, o que podemos falar, que mensagens deixam os títulos, a atuação e também as entrevistas. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, domingo, dia de rancho. E rancho é no Supermercados Vieser, 37 anos em Canoas, mas também na zona norte de Porto Alegre. Um supermercado que vai lhe atender de forma personalizada, uma empresa totalmente familiar e que você não vai se arrepender de conhecer. E também com muitos descontos através do Clube Vieser, o aplicativo que você baixa no seu celular do Clube Vieser, que dá muitos descontos. Conheço o Vieser, eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, o Grêmio é heptacampeão e o torcedor do Grêmio está em festa. Nós ontem vivemos uma tarde mágica na Arena. Inclusive eu nem fiz vídeo depois do jogo, fiquei acompanhando, depois entrei em live direto e resolvi deixar o react lá no nosso canal do YouTube e, claro, também esperar para ver as repercussões e o que podemos falar. Eu poderia aqui começar falando em pontos positivos, pontos negativos, mas eu acho melhor a gente entender as mensagens. O que fez o Grêmio vencer o campeonato? O técnico Renato ontem deu uma entrevista superior, uma entrevista dessas entrevistas que devem ser guardadas, porque Renato foi o que esperamos dele. Um treinador que, na hora da vitória, soube ser gigante também, entendeu o momento, foi aglutinador, respeitou as críticas que berravam por reforços e que, em alguns momentos, foram atacadas por isso. Pois ontem o Renato deu razão. O Grêmio precisava de reforços para ganhar o Gauchão. Tanto é que Pavon vem no último dia, Diego Costa vem nos últimos dias. Se a gente fizer uma avaliação, o Grêmio teve ontem 3 titulares absolutos que foram anunciados no dia final de inscrição do Campeonato Gaúcho. O Mike, o Pavon e também o Diego Costa, que foram fundamentais para a conquista do Grêmio, em especial Pavon e Diego Costa. Diego Costa, o melhor jogador do campeonato. Então o Renato ali assume isso, mas eu acho que mais do que isso, algumas mensagens o jogo mostrou. O início da partida foi um início difícil. O Grêmio tomou um gol antes dos 10 minutos em um erro coletivo, mas também as dificuldades individuais que o time do Grêmio tem. Mas aí surge algo que eu considero mágico na bola. Os jogadores nessa relação com o torcedor. O torcedor comprou o jogo e decidiu, aqui não, nós vamos virar. E o ambiente foi se formando para isso. E quem foi o elo entre o ambiente vitorioso que o torcedor tanto queria e o campo de jogo? Diego Costa, que começou a incendiar a partida e começou a mostrar uma indignação para a virada que determinou que o jogo fosse tomando outro rumo e o Grêmio chegasse à conquista até mesmo sem sofrimento a partir da virada, que se deu em 1 minuto, exatamente em cima desse entendimento, experiência em relação ao jogo. Ontem foi o jogo da experiência de Pavon, de Diego Costa, de Vijaçante, de Jeromel e Kahneman. Ontem não brilhou a estrela do Gustavo Nunes, porque não precisa brilhar em todos os jogos e nem vai. Ontem o 10 apareceu, inclusive é preciso dizer, o 10 Cristaldo apareceu em todos os jogos decisivos. Não nos jogos preliminares, mas nos jogos decisivos. E acho que Cristaldo cresce também pela chegada do Pavon e pela chegada do Diego Costa.
É a partir daí que as coisas começam a se movimentar e há o crescimento de outros atletas que vinham sucumbindo. O Grêmio consegue, a partir do momento em que resolve fazer o investimento e evolui, o Grêmio consegue crescer e ganha o campeonato sem questionamentos. O Grêmio é o legítimo campeão gaúcho, mesmo que o Inter tenha feito a melhor janela do planeta, como dizem, mas que na hora de decidir, mais uma vez, não conseguiu decidir. Não conseguiu decidir. E o Grêmio decidiu. E essa, para mim, é a principal mensagem desse regional. É na hora da decisão que a gente vê a grandeza dos profissionais. E alguns jogadores mostraram isso. E Renato, mais uma vez, sai consagrado por ter conseguido levar na hora principal um time muito concentrado. Ontem o jogo era muito perigoso e Renato levou ele de forma muito concentrada. Um Grêmio que legitimamente constrói a história e revisita, como eu disse ontem, os tempos da década de 60. Agora é preciso entender algumas das carências que ainda fazem parte da nossa construção de grupo e enfrentar as competições. O Campeonato Brasileiro é um campeonato perigosíssimo que o Grêmio precisa enfrentar. A Copa do Brasil é um mata-mata. E a Libertadores nem se fala. Na terça já há um recomeço. Já há um recomeço. E depois viajamos para o Rio e assim por diante. Serão mais 6 jogos ainda no mês de abril para o Grêmio dar seguimento a esse bom ambiente, a esse bom momento. O Grêmio bateu o recorde de sócios e o Grêmio está trabalhando de forma muito competente para fazer uma grande temporada. A primeira parte da temporada foi vencida e esses pontos precisam ser, neste momento, muito valorizados. Precisamos de goleiro? Sim. Precisamos de zagueiros? Sim. Precisamos, talvez, de mais opções para frente? Talvez sim. Uma reserva para o Diego Costa? Com certeza absoluta. Mas aqui, vamos aplaudir o movimento que foi feito a partir da dificuldade que foi enfrentada naquele início de temporada, apostando em Galdino, apostando em JP Galvão, e a partir do momento em que se acordou e se disse, opa, temos que fazer mais. E fizemos mais. E aqui, Alberto Guerra, Antônio Brum merecem sim os nossos aplausos. Mesmo que até o momento não admitam que aquele foi um momento de dificuldade, e não precisam admitir, eu não estou nem aí para isso. Eu quero que o Grêmio ganhe e que eles sejam valorizados. Acho que merece porque o Grêmio se reforçou na hora certa e conquistou o gauchão de forma legítima. A brincadeira, e muitos estão fazendo, pô César, tu disse isso no Grenal, era exatamente esse o meu sentimento lá. O Grêmio ali já tinha Diego Costa e ali já tinha Pavon. E eu sabia que a partir da chegada deles, Galdino sairia, JP Galvão sairia, e o crescimento seria natural. Por isso é que eu sempre acreditei que naquele Grenal o Grêmio saiu campeão gaúcho. Essa crença era exatamente no crescimento dos seus principais jogadores. Diego Costa mostrou, neste ponto, não uma relação com Soares e a dificuldade. O Grêmio prometeu nomes mais pesados e não conseguiu trazer. Mas ele mostrou uma coisa que é fundamental no futebol: querer ganhar. E ele foi, para mim, a bandeira da vitória do Grêmio no gauchão. Um jogador que quer ganhar, ele sempre está na frente dos jogadores que são mais acadêmicos, que acham que a vitória no futebol vem ao natural, ou por uma linha de 3, ou por uma linha de 4, ou porque ele é construído em cima de cartilhas. Às vezes, futebol é várzea, e tu tem que botar o pé na bola e ganhar do cara que botou o pé na bola também. E o Grêmio ontem fez isso. O Grêmio quis mais, em cima exatamente da experiência de alguns jogadores, sobretudo desse centroavante, que começa a construir uma história muito bonita com a camisa do Grêmio. O torcedor ontem colocou o Diego Costa num outro patamar. E ele adorou.
porque ele gosta de competir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.